Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Sabemos que Tu és poderoso, soberano. Por isso é chamado de Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos Teus planos pode ser impedido, frustrado. Por isso eu rogo a Ti, para que intervenha nessa minha ministração, e faça aquilo que eu não posso fazer, e eu reconheço que não posso fazer, que é dar o entendimento aos Teus filhos, à Tua igreja. Eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê a devida revelação, que é o entendimento espiritual, que só o Senhor pode fazer isso, e ninguém mais, nem nos céus, nem na terra, e nem debaixo da terra. O Senhor é o único que pode dar o entendimento da sua palavra. Por isso Paulo disse que o Senhor nos deu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Para a Tua glória, em nome de Jesus, que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, nessa ministração que farei, mas que seja revelada para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, aos Teus filhos, às Tuas ovelhas, aos Teus servos, à Tua igreja, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? E aplaudir ao Senhor, quem pode? Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, glória a Deus por vocês, pode se assentar. Graça e paz a você no Facebook, no YouTube, ao vivo pelo nosso site Graça e Apostolado. Graça e paz a todos vocês, aos pastores do Brasil, aos que estão em outros países. Tem pastores na Argentina, no México, no Uruguai, em outros África, Moçambique, Angola. Então, graça e paz a todos vocês. Eu já orei para que essa palavra seja revelada, porque eu preciso que seja revelada. É uma ministração forte. O tema é forte. Mas não se assuste, tá? Se tiver escrito, eu creio. Qual o tema de hoje, Jéssica, irmã da Jaqueline? Qual o tema de hoje? Graça ou desgraça? Nossa, pastor, que palavra feia. É um palavrão. Parece um palavrão, né? Mas não é. Para você entender o que é desgraça, eu te faço lembrar que é como destituído, que é o contrário de instituído. Instituído, destituído. Graça, desgraça. Ou seja, ser destituído não foi instituído. Desgraça não é graça. Não é a graça. Graça ou desgraça? Ou não é graça? Ou não é a graça? O que você prega, o que você vive, o seu modo, o seu jeito. Quando o Espírito Santo falou comigo sobre esse tema, que é forte, eu sei que é forte, mas ele me deu assim. Eu até tentei convencer ele, mas ele falou, não, é assim mesmo. Aí tem que ficar quieto, né? Porque Jó disse, quem lutou contra ele e prevaleceu? 2 Coríntios capítulo meia dúzia. 2 Coríntios 6. E que Deus fale contigo aquilo que eu não sei ou não possa falar. Por isso que Paulo disse, e Jó também disse, e João Batista disse, e Moisés disse, ele é mais poderoso do que eu. E é claro que ele é mais poderoso do que eu, porque ele é Deus. Ele é o Criador, ele é o Pai.
mas que Deus fale com você. Através de mim, porque ele usou uma mula uma vez para falar com Balaão, eu penso que ele pode me usar também para falar com você. Quem recebe, diga amém. Graça ou desgraça? Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Paulo disse. Segundo Coríntios 6, 1. Paulo disse. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Irmãos, um dia eu não estava em graça. Então eu não tinha recebido a graça. E assim todos nós, e assim a maioria dos crentes. Os crentes, os cristãos, os filhos de Deus, que ainda não estão em graça, não receberam a revelação da graça, eles ainda não receberam a graça em vão. Porque eles nem receberam. Então como algo pode ser em vão se ele nem recebeu ainda? Mas eu já recebi. Você já recebeu. Você que está em graça, você já recebeu a graça. Mas a questão agora, que você já recebeu a graça, Paulo está dizendo, olha, ele disse em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Ele, Cristo, era assim, ó. Quando ele disse, e nós cooperando com ele quem? Com Cristo. Porque a parceria de Paulo era com Cristo, não era com homens. Gálatas 1, 10, procuro eu agradar a Deus ou aos homens? Se eu agradasse os homens, não seria servo de Cristo. Então a parceria de Paulo era com Cristo. O cristão, o crente, a ovelha, ele tem que estar assim, ele tem que ter uma parceria com Cristo. Ele pode conversar com quem ele quiser, ele pode ser amigo, pode ser colega, ele pode trabalhar numa firma, ele pode vender churrasquinho na rua, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, humana, terrena, mas ele tem que ter uma parceria com Cristo. Por isso, Hebreus 6, Paulo disse de ser participante do Espírito Santo, que é Cristo. Então o crente não pode ser uma pessoa comum, normal. Todo mundo fala palavrão, o crente nem aí. Todo mundo se prostitui, o crente nem aí. Todo mundo mentindo, enganando os outros, o crente nem aí. Paulo falou, olha, nós cooperando com ele também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque se o crente não está nem aí com o mundo, com as coisas erradas do mundo, então para que ele recebeu a graça? Alô, quem está entendendo? Alô, você está percebendo onde o Espírito Santo quer chegar? Deus, quer escrever isso? Deus me revelou a graça. Diga, Deus me revelou a graça. No plural, Deus nos revelou a graça. Mas se Deus me revelou a graça, e eu continuo como antes de ser revelada a graça, então essa graça está sendo em vão. Está entendendo o que eu estou falando? Porque um dia antes eu não estava em graça. Eu não conhecia a graça. Ainda que era um crente, ainda que era um cristão. O evangélico, como eles falam lá, eu não tinha recebido a graça. Então, eu não tinha recebido a graça, eu não tinha o conhecimento, eu não tinha a revelação. Mas um dia a graça me foi revelada, como um dia a graça te foi revelada. Então, se a graça já nos foi revelada, agora não podemos mais receber a graça de Deus em vão. Quem recebe essa palavra? O que é receber em vão? O que é receber a graça de Deus em vão? Toda revelação, conhecimento, anotação, entendimento que você tem, não valer para nada. Não ser útil para nada. Então está recebendo a graça de Deus em vão. E vai piorando. Se recebe a graça em vão, ou seja, se não está sendo útil para Deus em graça, se não está sendo útil para Deus em graça, para aí, abre um parênteses. Porque talvez na lei, entregava folheto, era evangelista, e fazia isso, fazia aquilo, e orava, e fazia, e estava junto. Aí recebe a graça, parou, não prega, não ensina, não traz ninguém na igreja, não fala da graça. Ué, mas você está pior do que antes? Porque quando estava na lei, lá no sistema da lei, você fazia das tripas coração, limpava o chão do bispo com a língua. E eu conheço muito que fazia isso.
Não, o que eu estou falando aqui é o seguinte: eu não posso ser pior do que eu era quando eu estava na Batista. É isso que eu estou falando. Mas pior, não é pior no entendimento, porque melhor no entendimento eu já estou. Eu não posso ser pior em atitudes. Então lembra de você quando estava na lei. Quando eu vivia na lei, condenações eu recebi, e por pensar estar em pecado, muito mesmo eu sofri. Mas hoje que estou em graça, sei que Cristo morreu por mim, me livrou de todo pecado, e sempre salvo sei que sou. Opa, então já tem uma grande diferença aí. Quando eu vivia na lei, agora que eu estou em graça. Olha para você, irmão, antes da graça, as suas atitudes não podem estar pior. É isso que o Espírito Santo está falando. E eu conheci pessoas que ficaram pior. Você pode ter certeza disso. Eu conheci. Eu não vou te falar porque fica feio falar. Paulo diz para não conhecer ninguém segundo a carne, mas eu conheci e conheço pessoas que ficaram pior. Quer que eu fale de uma irmã? Não vou falar o nome nunca. Mas ela estava numa igreja pentecostal, numa igreja da lei. Batia cartão, limpava o chão com a língua. E carregava a cruz. E a condenação, e a campanha, e a corrente, e o jejum, e o sacrifício. Estava ali. E o coral, e tudo. E o grupo das irmãs cooperadoras, grupo de oração, estava ali. Aí ela recebeu a graça. Até que chegou num dia que ela me disse assim, quando... Essa frase não sai da minha cabeça. Você já deve ter ouvido umas 50 vezes já. Ela falou, quando eu estava na lei, nossa, eu não faltava um culto. Mas agora que eu estou em graça, nunca mais eu vi ela aqui. Eu tenho uma vergonha disso que você nem imagina. Ela está pior. 2 Coríntios 6:1, ela recebeu a graça de Deus em vão. Não, eu vou falar de mim. Eu não posso estar pior do que quando eu estava na Assembleia de Deus. Eu não posso estar pior do que quando eu estava na Quadrangular. Eu não posso estar pior do que quando eu estava no Avivamento Bíblico. Eu não posso estar pior do que quando eu estava na Igreja Batista, na Presbiteriana, na Metodista. Eu não posso estar pior. Eu fui chamado por Deus em 92, numa unção profética. Em 93 eu fui consagrado a pastor. Eu já era crente, fervoroso, de oração, evangelista, pregador. Isso em 92, 93. Servi a Deus como evangelista em muitas cidades e estados do Brasil. Viajando de avião, viajando de carro, viajando de ônibus. Tudo quanto é jeito. Com dinheiro, sem dinheiro, com comida, sem comida, ficando sem comer. Um dia eu fui para Franca, longe para Chuchu. Fui para Franca. E nós saímos de madrugada, que tinha que pregar lá. Saímos de madrugada, fomos de carro, sem gasolina, juntando as moedinhas. E chegamos lá morrendo de fome, porque não tinha dinheiro para comer o lanche na estrada. A gasolina contada, missionário, vive pela fé. Aí já fomos no carro, eu e mais 2 obreiros, pensando o quê? Vamos chegar lá umas 11 horas da manhã, vamos comer um arroz, um feijão, porque eu estou morrendo de fome. Nós não comemos nada, tal, a viagem de Santo André para Franca. É mais de 400 quilômetros, é longe para cá. Dá umas 6 horas e meia, 7 horas de viagem. Sem comer nada. Aí chegamos lá em Franca, 11, 11 e meia. Crente que ia ter um arroz, que a irmã estava já fazendo um arroz para os pastores chegar. Quando eu cheguei lá, sabe o que a mulher estava fazendo? Limpando a casa. Jogando água na cozinha, jogando água na sala, jogando água no quarto. E eu e mais 2 obreiros. Morrendo de fome. Ela estava começando a limpar a casa. Ela sabia que nós ia chegar. Deus está vendo o que eu estou contando aqui, porque ele estava lá no dia. Ela sabia que a gente ia chegar para almoçar. Chegamos às 11h30, ela estava limpando a casa, começando a limpar. 3 missionários morrendo de fome. Vocês vão ficar naquele quarto. Entramos no quarto, eu e 2 obreiros. E aí, obreiro, o que nós vamos fazer agora? Estou morrendo de fome, a barriga está doendo, e agora nós vamos fazer o quê? Eu não tenho dinheiro, eu também não tenho. Eu vou sair para fora e ver se eu acho um cachorro quente, eu tenho aqui 1,50 aqui. Olha a situação. Então, em 1993, 94, 95, 90, eu já servia a Deus. Com fervor, com sinceridade de coração.
Aprove a Deus em fevereiro de 1997, ele me revelou a graça, eu não pedi. Pai, ele revelou a graça, ele me deu entendimento. Eu recebi a graça, cadê o tema, Jéssica? Eu recebi a graça em fevereiro de 97. Mas eu já era crente, tá? Eu já era de oração, eu já orava. Eu já era assim com o Espírito Santo. Eu já louvava de coração. Eu já cantava, eu já servia a Deus. Eu já fazia o que tinha que fazer de coração, eu já pregava, eu já evangelizava. Eu já fazia isso. Aquele tempo era fita cassete, eu dava fita cassete, dava folheto, pregava pessoalmente, boca a boca, no trem, no ônibus, na pracinha. Um dia eu preguei para uma moça na pracinha aqui em Santo André, era umas 11h30 da noite. Comecei a pregar para ela, o Espírito Santo manifestou, ela começou a falar em língua 11h30 da noite, na rua. Pegou fogo na rua. E por aí vai. Isso antes da graça. A graça chegou. Pai, ela me fez um crente melhor. Mas melhor em tudo. Quando eu digo melhor, não é melhor em entendimento, mais do que os irmãos da lei que não entendem nada da graça do apostolado. Não é isso que quer dizer, quer ser melhor. Melhor é em amor, melhor é em respeito, melhor em consideração, melhor em perdoar, melhor em suportar os fracos, os que não entendem. Melhor em pregar, melhor em ensinar, melhor em perseverar. O Espírito Santo está mandando falar de uma pastora, não posso falar o nome. 1993, uma mulher era maconheira, hippie, maconheira, fumava maconha o dia inteiro. Pregamos para ela, ela recebeu Jesus e começou a congregar e se tornou pastora. Uma mulher cheia do Espírito Santo, fervorosa, não posso falar o nome. Amei muito aquela mulher, amava muito, a pastora amava muito, nós amávamos muito aquela mulher. A gente tinha confiança nela, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, pregadora. Isso em 1993, 94, 95, 96, o Cido conheceu ela. Quando chegou em 1997, a graça chegou. E ela estava junto. E a graça fez mal para ela. A graça foi uma desgraça para ela. E o Espírito Santo me disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Tem caneta aí? Eu vou te falar o que ele me disse. Porque eu fui falar com ele, falei, Senhor, mas a mulher era cheia do Espírito Santo, falava em línguas, mulher de Deus, pregava, e mulher cheia do Espírito Santo mesmo, mulher de Deus. Ovelha, não é bode não, ovelha. Eu fui falar com você, Senhor, mas olha lá, o que aconteceu, como que ela está? E o Espírito Santo me disse assim, olha, algumas frases que ele me disse, né? Ele disse, eu vou te dar umas duas que ele me disse. Ele falou assim, uma das, a graça mostra o erro e por que está errado. A graça mostra o erro e por que está errado. E sobre essa pastora, o Espírito Santo me disse assim, olha, a graça veio mostrar que o que é porque sempre foi. E o que não é porque nunca foi. Eu falei, vixe, Senhor, mas aquilo lá é só fogo de palha. Alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Você tem caneta aí, irmão? A graça verdadeira, quando alguém recebe a graça, ela te faz mais crente. Você quer receber uma revelação? Quando alguém de fato recebe a graça, ele passa a ter mais temor a Deus. Não é relaxar com as coisas de Deus. Não é esquecer Deus e lembrar de Deus só quando está doente ou quando está morrendo ou desempregado. Não. Ele passa a ter um amor por Deus inexplicável. Você acha que eu esqueci quando eu estava no quintal? O Espírito Santo disse, sai lá fora. Eu vou te mostrar algo. E eu saí para fora e nada. Pensei que ia haver um anjo e nada. Mas aconteceu uma coisa que mudou minha história. 3 tapinhas no meu ombro e uma frase que ele disse. Você foi tão importante para mim. Eu falo essa frase desde nós estamos em 2020, hein? Essa frase eu ouvi em fevereiro de 1997. Era numa segunda-feira. Quem está comigo desde 97 já ouviu essa frase 500 vezes. Vê se eu estou mudando a frase. Desde 97 eu falo essa frase. O Espírito Santo me deu 3 tapinhas nas costas, aqui no ombro, e eu ouvi assim, olha, você foi tão importante para mim que eu te escolhi antes de fazer os céus e a terra. Aquilo me despedaçou, irmão, porque eu já amava Deus. Eu não sabia pôr a cara. Eu não sabia pôr a cara, irmão. Aquilo me constrangeu. Eu já era crente. Eu já servia a Deus. Mas quando ele disse,
Alô, abençoado. Se você não ouve de Deus, vê se você ouve pelo menos de mim. O efeito também é o mesmo, tá? Porque eu não estou mudando o que ele diz. Feche os seus olhos brandamente e vê se... Deixa isso entrar em você. Isso é receber a graça. Uma voz me disse assim: você foi tão importante para mim que eu te escolhi antes de fazer os céus e a terra. Aquilo acabou comigo. Aquilo acabou comigo. Aquilo acabou comigo. Isso se chama amor. Senhor, eu estou pensando que eu não estou servindo para nada. Ele falou, mas você está olhando para você. Mas se você olhar como eu vejo, você vai ver diferente. Você precisa olhar como Deus vê, irmão. Você não pode olhar como você se vê. Você tem que olhar como Deus te vê. Quem recebe a graça, tem caneta aí? Recebe transformação de vida irreversível. Parece que quando eu cheguei, a pastora estava falando de Paulo aí, de Atos 9 e tal, que Paulo foi transformado, blá, 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 blá. Então, quem recebe a graça, recebe uma transformação interior irreversível. Não é um cursinho, não é um seminário, não é uma pregação, é uma transformação interior irreversível. E essa transformação traz por consequência bondade, amor, compaixão das ovelhas que estão sofrendo, misericórdia. Não estou nem aí, deixa se lascar. Não, irmão. Essa transformação, quando você vai ver, você já está, abençoado. Irmão. Essa transformação, o mais importante dessa transformação, ela não condena os que não te entendem. O Espírito Santo está mandando falar. Quando alguém que diz que recebeu a graça condena aquele que não conhece ou que não entende a graça, ele recebeu uma desgraça na vida dele. Não a graça. Não é a graça, uma desgraça. Não é a graça. Porque a graça não condena. A graça ama. Eu sou filho de pastor. Quando eu nasci, meu pai, eu já nasci vendo meu pai fazendo batismo. Cansei de ver ele fazer batismo. Eu sou filho de pastor. No batistério, no rio. Quantas vezes eu fui no rio com meu pai? Quantas? E eu fazia batismo. Porque era tradição. A tradição evangélica diz que tem que batizar para ser salvo. Aí se baseia em Marcos 16, se baseia em Mateus 28, se baseia em Atos 2, aí se batiza, e eu batizava também. Mas quando a graça chegou em minha vida sem eu pedir, essa graça dentro de mim, ela não veio condenar as pessoas que fazem ainda batismo como eu fazia. Ela não veio para condenar eles. Então, quando alguém usa dessa graça para condenar os que estão na ignorância, não está usando a graça, é uma desgraça. Não é a graça. Porque a graça não condena, a graça ama. Alô, quem está me entendendo falando aqui? A graça suporta. Tem caneta aí? A graça entende os que não te entendem. Vão te chamar de endemoniado, vão te chamar de falso profeta, vão te chamar do próprio Satanás, de anticristo. Não tem problema. Agora eu entendo o que Jesus passou. Este aí, falaram dele, expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Jesus mansamente. Ora, se eu expulso o demônio pelo príncipe dos demônios, não estou entendendo porque Satanás não luta contra Satanás, porque seu reino não subsiste. Aí já ficaram assim. Como que Satanás luta contra... Quer dizer, eu sou do Satanás e estou expulsando Satanás. Eu expulso o demônio pelo príncipe dos demônios. É o que vocês estão falando? Mas eu estou... Então, quer dizer, Satanás contra Satanás. Eles... Porque nunca tinha ouvido isso. Aí ele falou assim, mas se eu expulso demônios pelo poder de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus.
estava dizendo assim, olha, eu não vou discutir com você doutrina, eu não vou debater teologia, mas se eu estou fazendo o bem, porque Satanás não fazia o bem, eu estou fazendo o bem. Se eu expulso demônio pelo poder de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. A graça é o reino de Deus em nossas vidas. A graça é o reino de Deus dentro de nós, irmãos. Há uma grande diferença da graça para uma desgraça. Se tiver alguém que diz aí, ó, ou aqui, ou me assistindo aí, se tiver alguém que diz que recebeu a graça e está pior do que quando era um crente da lei, antes orava de 0 a 10, 10, agora de 0 a 10, 1, está pior. Antes congregava na lei de 0 a 10, 10, agora em graça de 0 a 10, 2, está pior. Antes semeava na lei de 0 a 10, 10, em graça de 0 a 10, 1,5, 2, está pior. Então não é a graça verdadeira. O que aconteceu na sua vida foi uma desgraça. Destituiu, instituiu, destituiu. Graça, desgraça. Então não é a graça verdadeira. Porque a graça verdadeira ela só melhora. Ela melhorou a vida de Paulo. Ela melhorou a vida de Paulo. Ela melhorou a minha vida. Gálatas 1. Olha o que Paulo disse aqui. O Espírito Santo está mandando ler esse texto aqui. Um texto que quase ninguém lê. Gálatas 1. Você vai fazer uma comparação. Gálatas 1, verso 14. Quase ninguém passa nesse texto. Porque é um texto profético. Tem um mistério aqui. Gálatas 1, 14, Paulo disse: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Para aí. Putz, sabe o que Paulo está dizendo? Suponha que Paulo era pentecostal, um crente da penteca e tal. Sabe o que Paulo está dizendo? Irmãos, hoje eu estou em graça, mas quando eu era penteca, eu excedia muito lá no meio pentecostal. É isso que ele está falando. Quando eu era um crente da lei, eles são fervorosos, eu era mais. Eles têm devoção a Deus, eu tinha mais. Eles faziam um jejum de 2 semanas, eu fazia era 3 meses. Eu excedia a muitos. É isso que ele está falando. Então olhem para mim, porque quando eu estava na lei, eu já era pastor. Quando eu estava na lei, eu já era cheio do Espírito Santo. Quando eu era na lei, eu já exercia a caridade, o amor, eu já exercia na lei. Aí eu recebo a graça, vou ser pior que isso. Então tem uma grande diferença, e tem que ter, entre quando eu estava na lei e agora em graça. E essa diferença, hein? Se tiver igual, já está ruim. Se tiver pior, putz, nem se fala, já é vergonha. Tem que estar melhor. Quer que eu explique melhor? Na lei eu já amava a Deus. Quando a graça chegou, eu passei a amar mais a Deus. Muito mais a Deus. Claro, por tudo que Ele fez por mim. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Ele me predestinou. Ele me chamou. Ele me salvou pela graça. Eu não pedi. Ele me escolheu. Como é que eu não vou amar mais? Eu não sabia disso. Já amava. E quando me foi revelado essas coisas que Ele fez por mim sem merecer. Se tem alguém aqui frio em nosso meio, que está pior do que quando estava na lei, vamos falar a verdade, irmão. Põe o pé no chão. Então a graça não é graça para a sua vida. Não é, porque se você estiver pior em graça do que quando você estava na lei, então é uma desgraça. Piorou, estragou a sua vida espiritual. Isso seria uma vergonha. Imagina Paulo no judaísmo. Paulo no judaísmo. Você quer ver Paulo no judaísmo? Abre em Filipenses 1. Vai para Filipenses. Vai para Filipenses. Você imagina Paulo no judaísmo, Filipenses. Desculpa, Filipenses 3. Filipenses 3, olha aqui, ó. Filipenses 3, versículo 4. Olha Paulo na lei. O Paulo, hein? Paulo, nosso apóstolo, apóstolo dos gentios. Olha Paulo na lei. Filipenses 3, 4.
ainda que eu também poderia confiar na carne. Se alguém ou se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, porque eu fui até o terceiro céu. É o que ele está falando. Filipenses 3,5. Olha, você quer saber a verdade? Eu vou falar de mim um pouquinho, tá? Olha o currículo de Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Olha o currículo do homem. Filipenses 3,5. Circuncidado ao 8º dia. Ele falou assim, é para se gloriar? Então eu ainda mais. Verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Segundo o zelo da lei, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Para aí. Suponha que eu não li, que eu não conheço. As cartas dele não pode ser pior do que isso aqui, irmão. Só dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Só quem entendeu. As cartas dele não pode ser pior? Você está me entendendo? Quem está me entendendo? Os ensinos dele, a vida não pode ser pior que isso. 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. E fariseu era um doutor da lei, um homem estudado, respeitado, um sacerdote. Filipenses 3, verso 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Quem está entendendo? Agora você lê Paulo, lê Romanos, lê Coríntios, lê Gálatas, lê Efésios, e vê se ele está pior que isso aqui. Porque se estiver pior, nunca mais eu leio sobre Paulo. Ele não me serve para nada se ele estiver pior que isso aqui. Olha o currículo dele na lei. Me dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Olha o currículo de Paulo na lei. Eu falei alguma coisa sobre mim. Eu já era pastor, eu já viajava, já preguei em várias igrejas, preguei em ginásio, em vários ginásios. Vi paralítico andar, vi cego enxergar, vi caroço sumir. Eu tenho um vasto testemunho antes da graça. Aí a graça chega na minha vida e eu vou estar pior igual aquela pastora que era maconheira. Então não é uma graça. Se piorou, é uma desgraça. Gálatas 1, volta lá, para mim terminar aqui. Gálatas 1, verso 14. Paulo, Gálatas 1, 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Esse aqui é o Paulo antes da graça. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Esse é o Paulo antes da graça. Aí a graça chega na vida dele. Não pode estar pior que isso. Você consegue entender? Aí a graça chega na minha vida. Não posso estar pior do que quando eu era da Pentecostal. Aí a graça chega na sua vida. Você não pode estar pior quando você estava na Batista. Você não entendia nada. Só batendo cartão e cumprindo tradições, regras. Sem entender nada, mas cumpria. Você não pode estar pior hoje? Diz o Senhor. E o zelo que você tinha quando estava na lei, para onde foi esse zelo? Cadê? Perdeu? Acabou? Não existe mais? Então não era zelo, era o quê? Papai. O Espírito Santo falou, cadê o zelo que você tinha? Cadê o zelo que você tinha? Aquele zelo que você tinha, cadê? Hoje chega atrasado, hoje não vem, não congrega, não participa. Cadê o zelo que você tinha? Não era zelo, era o quê? Era uma hipocrisia, uma falsidade. Então você não era crente coisa nenhuma? Você não era nada? O que você era então? Quando a graça chega na vida de uma pessoa, é para melhorar. Não para deixar ele pior. No relacionamento com a mulher, um cavalo, um bruto, um sem educação. Não para deixar a mulher pior com o marido. Não para deixar o pregador condenando as pessoas que não conhecem. Não. Isso não é graça não, hein? Esse não é o efeito da graça. Quando a graça chega na vida de uma pessoa, não é para que ela condene aqueles que estão fazendo coisas até inconvenientes. Quando a graça chega na vida de uma pessoa, não é para isso. Se ele está fazendo isso ou ela, é uma desgraça na vida dessa pessoa.
Porque a graça, ela não veio para espalhar, ela veio para ajuntar. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Se suas atitudes estão espalhando, não é graça, é desgraça. Alô? Segundo Coríntios 6, a graça não é uma doutrina, a graça não é uma religião, a graça é uma transformação de vida, na vida, no interior que acontece, que transforma, que muda. Era ruim, agora está bom, porque a graça chegou. Era sem educação, era grosso. Agora não é mais sem educação, não é grosso, porque a graça chegou. Não suportava, condenava, não tinha entendimento. Mas agora não, a graça chegou, agora não condena mais, agora suporta, agora tem entendimento. Não estava nem aí, acaba de matar. Não, agora a graça chegou, agora ele tem compaixão. É o efeito da graça. Eu conheço pregadores que estão por aí condenando os irmãos da lei, hein? Isso não é pregar a graça. Já dizia Paulo em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne. Está claro ou não está claro? É porque eu fui pregar para ele, ele não aceitou, então, porque ele não aceitou, você vai ser inimigo dele? Ele é seu irmão em Cristo, hein? Você já leu Romanos 14? Que Jesus morreu por ele também? E você já considerou, já parou para pensar que Deus pode não revelar para ele, porque Deus não é obrigado a nada? Assim como não revelou a Tiago. Revelou a Paulo, mas não revelou a Tiago. Já parou para pensar que você pode pregar a graça para o irmão lá e ele morrer sem receber a graça? E você não pode condenar ele? Porque como que você vai condenar ele se Deus não revelou para ele? Então você não está condenando ele, está condenando Deus. Alô? Então quem recebe a graça recebe esse entendimento. Então você não pode condenar, você tem que ter misericórdia. E entender que segundo a vontade de Deus, Deus pode revelar a ele também, como revelou a mim e a você. Mas isso não é regra, porque Deus é soberano e pode não querer revelar a ele. Porque não revelou a Mateus, não revelou a Marcos, não revelou a Tiago. Não revelou. E aí, como é que vai fazer? Ah, pastor, mas o que eu vou fazer então? É só ler Coríntios 13. O amor não se porta inconvenientemente. O amor tudo suporta, tudo entende, compreende. Alô? Tem caneta aí? A graça não é uma doutrina, tá? A graça é uma experiência sobrenatural com Deus. Olhem para mim. A graça não é sair da igreja batista e vir para o MGA. Isso não prova que está em graça, hein? Você consegue entender? Viver em graça não é sair da Assembleia de Deus e congregar no MGA. Isso não é viver em graça. Para se viver em graça, primeiro tem que ter recebido a graça. O entendimento. Alô, lembra de João 3, que Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo? Quando você é um crente da lei e recebe a graça, é como se nascesse de novo. Um novo crente. Quando eu já era pastor, já fazia 5 anos. Já fazia 5 anos que eu era pastor. Já tinha igreja. Já tinha ido para Cuiabá, para Minas Gerais. Para várias cidades no Brasil, fui em várias. Se eu for falar todas, eu esqueço e demora. Então não vou nem falar. Mas eu já estava 5 anos servindo a Deus. Em várias igrejas, várias. Por isso que eu conheço muitas, porque eu fui em várias. Preguei, dormi lá e fazia ministrações. Quando a graça chegou em minha vida, eu já era pastor há 5 anos. Numa segunda-feira, em fevereiro de 1997, o Espírito Santo veio me revelar a graça sem eu pedir. Não pedi, não estava, nem sabia de nada. Ele entrou na minha sala, mandou abrir a Bíblia em Romanos 8, 29 e 30, mandou abrir em Efésios 1, 3, verso 4, e mandou, quando eu fui ver, as horas estavam passando e eu chorando e a graça sendo revelada.
Depois de um mês Deus me dando revelação. Depois de um mês, eu lembro quando eu estava saindo assim, ele falou, eu olhei para trás. Aquela frase acabou comigo também, mais uma frase que me desmoronou. Ele falou assim, ó, quem está aqui há muitos anos já deve ter ouvido isso várias vezes. Ele falou assim, agora o quê? Que você vai começar o seu ministério. Alguém já ouviu falar isso? Eu já era pastor há 5 anos. Você sabe quantas pregações eu tinha feito em 5 anos? Eu já tinha apostilas. Você sabe quantas igrejas eu já tinha pregado? Em quantos lugares, cidades? Sabe quantos ginásios? Quantas pessoas já tinham me ouvido? Deus me revelou a graça. Aí eu peguei o pacotão da graça, estou indo embora. Quando eu fui embora, eu olhei para trás. Eu já tinha dado os 4 passos. Ele falou assim, ó, agora você vai começar o seu ministério. Como agora, pastor? Eu já sou pastor há 5 anos. Acho que o senhor não está. O senhor deve ter puxado o ficha errado aí. Como agora? Você sabe o que ele estava me dizendo? Eu sou obrigado a falar mais uma vez, das incontáveis que eu já falei. Ele estava dizendo assim, ó, tudo aquilo lá não valeu para nada. Vocês não sabem o que é ouvir isso de Deus. Vocês não sabem o que é ouvir isso de Deus. Vocês não sabem o que é ouvir isso de Deus. Eu já tinha feito conferências, várias conferências na Metodista, na Presbiteriana, na Batista, na Quadrangular, na Assembleia de Deus, na Igreja Unida, na Voz da Verdade. Eu já tinha feito tantas conferências com tantos pastores, e você não imagina, Deus falar que agora que eu vou começar, Senhor, e tudo que eu fiz, agora que vai começar, que lá não valeu para nada. Vixe. Vixe, aquilo não valeu para nada, aquilo você só adquiriu experiência, só para você. Aquilo era só um teste de 3 meses. Você passou na experiência, agora que você vai ser efetivado. Era mais ou menos isso que ele estava falando. 5 anos de ministério. Viajando para lá e para cá. Correndo risco de vida, com as minhas filhas dentro do carro travando o motor, fundindo o motor, fugindo de ladrão, de bandido, nego querendo matar. E Deus fala que não valeu para nada. Agora que ia começar o ministério. Fiquei quieto. Fui embora quietinho, com um monte de pensamento. Vou falar o que para ele? Que ele está errado. Eu até tentei falar. Eu pensei assim, ó. Será que o senhor não puxou a ficha errada aí e pegou Marco Gomes? Eu sou Marcos. Ele falou, não, é você mesmo. Eu estou brincando, mas eu falei isso. Eu pensei, será que o senhor não pegou aí Márcio Gomes? Ou talvez pegou Marcos com U. Marcos Gomes. E tem bastante. Ele falou, não, é você mesmo. Agora que você vai começar o seu ministério. Tá bom. Não tinha como convencer ele, não ia ter jeito, ele não ia cair na minha nunca. Era eu mesmo, não tinha como fugir. Quando ele falou agora que está começando, era agora mesmo, não tinha como fugir. Então tá bom, vamos começar do zero. Primeiro dia, começou do zero. 1 mês, começou do zero, né? E os 5 anos? Esquece 5 anos, tá valendo agora. Ele falou que estou começando agora, já passou 1 mês, estou em graça já, hein? Comecei em março, já estamos em abril. Ó, maio, 2 meses em graça. Aí a mente, e os 5 anos? Esquece os 5 anos, ele falou que está começando agora. Segundo Coríntios 6, verso 1. Por isso que Paulo disse, e o Espírito Santo nessa noite, segundo Coríntios 6, 1, e nós cooperando com ele também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Verso 3, não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Isso aqui é uma pessoa que recebeu a graça de verdade. Mas os que eu conheço que não está nem aí, fala palavrão, xinga, tem 2, 3, 4 mulheres, vai para as quebradas. Eu sei cada coisa, você nem imagina. Não vou nem falar coisa aqui, que senão vai escandalizar mais ainda. Fora aqueles pastores lá que já morreu, lá que cheiravam cocaína depois do culto. Não. Ixi, essa escapou, não era para falar isso aí. Ai. Segundo Coríntios 6:3, não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Você recebeu a graça ou não recebeu? Eu recebi a graça. Eu só posso falar por mim.
Você quer ver que eu posso falar por mim e você fala por você? Vai aí, 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13, verso 5. Eu só posso falar por mim, e você fala por você. E Paulo falou por ele. E Pedro falou por ele mesmo. 2 Coríntios 13, 5. Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Você está brincando, mas Jesus está em você. Você não leva a sério, mas Jesus está em você. Se é que já não estáis reprovados. Quer dizer então, Senhor? Ele falou, é isso aí mesmo. Eu estou nele, mas ele está reprovado. É isso mesmo que ele... Não, é isso aí mesmo que você entendeu. Está escrito lá. Ó. Eu estou nele, mas ele está reprovado. Eu o reprovei. Como assim, Senhor? Não, não serve para servir. Agora ficou claro, não ficou claro? É ovelha. Mas está reprovado. E por que alguém fica reprovado por Deus? Tem caneta aí? Salvação não se perde. Uma vez salvo, sempre salvo. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Por que alguém fica reprovado por Deus? Pelo proceder. Pelas atitudes. Não é porque não conhece a Bíblia. Tem muitos que conhecem muito a Bíblia e estão reprovados por Deus. Então não é pelo conhecimento. É pelo proceder. Tem caneta aí? Graça ou desgraça? A graça verdadeira é conhecida na vida de um crente pelo proceder dele. Pelo proceder. Se ele recebeu a graça, mas é um cachaceiro, é um pinguço, é um mulherengo, é um safado, é um tarado, então ele está reprovado. Isso é uma desgraça, não é a graça. Desgraça, não graça. Se ele recebeu a graça, mas ele é mentiroso, ele é enganador, ele é trapaceiro, ele continua assim ou pior do que era antes. Isso é uma desgraça, não é a graça. Segundo Coríntios 13, 5. A graça, irmãos, tem caneta aí? A graça de Jesus Cristo, a graça de Deus em Cristo, ela converte o mal em bom. A graça, ela não piora a vida de uma pessoa. Se quando era pregador da lei, pregava que Jesus salva, que Jesus liberta, pregava que Jesus é bom, com a graça vai ser melhor, não vai condenar as pessoas. Porque na lei falava o quê? Olha, se Jesus voltar, você vai para o inferno, o diabo está na sua vida. Isso na lei. E na graça, alguns por aí. Ah, você não entende, você é um bode mesmo, você é um filho da perdição. Ué, não mudou nada então. Na lei condenava e na graça está condenando, então não mudou nada. Então não houve uma transformação. Alô? 2 Coríntios 13, 5. A graça... Ela é conhecida por sinais, irmão, por evidências. Não basta chegar no Facebook e falar, a graça, e faz uma live, eu estou aqui falando da graça, porque isso não quer dizer nada. Pode estar fazendo a live reprovado por Deus, pelo proceder, pelo mal proceder. Pode estar pregando a verdade, mas reprovado por Deus pelo mal proceder. Para manter um bom proceder, Paulo foi até preso, açoitado, para manter um bom proceder. Porque ele podia ser um safado sem vergonha e fugir dos açoites, negar Cristo. Podia fazer isso. Para manter um bom proceder, João Batista morreu. Para manter um bom proceder, Daniel foi jogado na cova dos leões. Para manter um bom proceder verdadeiro do Filho de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados vivos na fornalha. Podia, não precisava disso. Era só adorar a estátua do rei e acabou. Resolvia ali em meia hora e ir embora para casa, assistir o Faustão. Mas não. Sabe o que eles falaram? Rei, fique sabendo você, tá? Não vamos adorar a sua estátua. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, amém. Porque ele é poderoso para livrar. Mas se ele não livrar, fica sabendo que não vamos adorar a sua estátua. Ah, é?
joguem na fornalha. E jogaram. A Bíblia diz, em Daniel 3, que os soldados que foram levar a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, os soldados que foram levar eles morreram queimados, de tanto calor e temperatura. Mas a Sadraque, Mesaque e Abednego não aconteceu nada. Pelo contrário, Deus enviou um anjo e se manifestou na vida deles. A graça não é uma doutrina. A graça é uma experiência sobrenatural com Deus. O apostolado, sim, é uma doutrina. A graça não. Tem caneta aí? A graça não é uma doutrina. A graça é uma transformação de vida irreversível, que eu não posso fazer em ninguém. A graça é Cristo em vós. A graça é Deus ter te escolhido, como diz a teoria. A letra no papel diz que Ele te escolheu. Mas a graça é uma transformação sobrenatural que nenhum homem, nem estudo, nem teologia pode fazer com ninguém. Só um pode fazer isso. E quando isso acontece, aí o Saulo se torna Paulo. Vamos terminar. Gálatas 5. Gálatas 5. Esse texto vai servir para alguns, não sei para quem. Gálatas 5. Para pessoas que não têm um bom proceder cristão. Para pessoas, homens e mulheres, que não têm um bom proceder. Proceder é tudo, hein? Não adianta você conhecer a letra, conhecer a doutrina, de cor e salteado, isso não quer dizer nada. O papagaio da minha mãe também fala abençoado, tá? Minha mãe tem um papagaio lá, abençoado! O papagaio também, isso não quer dizer nada. Chamar de abençoado, citar versículo, isso não quer dizer nada. Quem pegou essa? A graça, o cristão, a ovelha, Jesus diz, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Posso ouvir um amém? Gálatas 5:7. Paulo diz, Gálatas 5:7. Corríeis bem. Nossa, lá na lei estava tudo legal, tal. Aí você recebeu a graça. Gálatas 5:7. Corríeis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem? Quero saber quem. A versão ampliada. Quem foi o feiticeiro que te enganou? Tem uma versão que diz isso, a versão ampliada. Quem foi o feiticeiro que te enganou? Gálatas 5:7. Corríeis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Eu te conheço. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, as suas atitudes não vêm de Deus. Você não era assim na lei? Por que na graça você está condenando as pessoas? Que não pensa igual a você. Que não crê igual a você. Que não entende como você entende. Por que você está condenando as pessoas? Por que você está condenando? É para você amar as pessoas. É para você orar por elas. Orar a Deus, Senhor, segundo a sua vontade, revela a tua graça para o irmão João, para a irmã Maria. Senhor, eles servem a ti de coração, mas estão na ignorância. É para você orar por eles, não é para você condenar eles. Alô? E para terminar, Hebreus capítulo 13. A graça não é uma doutrina, abençoado. A graça é uma experiência sobrenatural com Deus. Se isso aconteceu, então glória a Deus pela sua vida, aconteceu. Mudou aqui e mudou tudo. Espírito, alma e corpo. Mas se isso não aconteceu, vamos falar a verdade, véio. Então não aconteceu. Aconteceu, aconteceu. Não aconteceu, não aconteceu. Você quer que eu faça o quê? Então eu não sou salvo? Não mistura as coisas, irmão. Eu não estou falando de salvação. Não estou falando de ser ovelha. Estou falando da transformação que a graça faz num escolhido, num eleito, num predestinado. A transformação que a graça faz. Não é uma doutrina que faz isso. É a graça. É uma experiência sobrenatural com Deus. O apostolado é uma doutrina. A graça não. A graça é uma transformação. Ou aconteceu ou não aconteceu. Comigo aconteceu. Aconteceu aí, diga amém também, glória a Deus. Hebreus 13, verso 9. Eu termino essa ministração com esse texto. Uma advertência.
em inglês, danger, perigo, cuidado. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Por isso que Paulo disse em Gálatas 5, quem vos impediu? Porque às vezes a pessoa começa bem, recebe a graça, começa bem, depois descamba. E toca condenar as pessoas. E toca ser um sem educação em graça. Um arrogante em graça. Um soberbo, um orgulhoso em graça. Um presunçoso em graça. Um sem educação em graça. Um intolerante em graça. Quem está entendendo? Então está aqui o antídoto. Hebreus 13. Eu tomo esse remédio, ó, desde fevereiro de 1997. Foi quando Deus me revelou a graça. Está aqui o remédio que eu tomo. De tempo em tempo eu tomo esse remédio. Por isso que heresia em mim não entra. Nada me engana, nada me enrola. Olha o remédio que eu tomo. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Para terminar em um minuto. Bom é que o coração se fortifique com o quê? Com a graça. Com a graça. Que é amor, que é misericórdia, que é compaixão, que é benignidade, que é mansidão, que é amor, que é suportar. Posso ouvir um amém? É essa que é a graça. Se for para condenar as pessoas, não precisa da graça. É só voltar para a lei, porque a lei também condena. A graça, irmão, é você pregar para a pessoa e a pessoa te xingar. A graça é você falar que ele é um abençoado, que ele é salvo, e ele te bloquear. Ele não quer mais sua amizade só porque você falou que ele é salvo, que ele não perde salvação. Aí ele pega e te bloqueia. A graça é você encontrar com essa pessoa na rua e ela desviar da calçada para não passar de frente com você. Não, ele não vai te odiar porque você é um sem educação, porque você é grosso e estúpido, não. Mas porque você falou para ele que ele é salvo, que ele é um abençoado, que ele é um predestinado, que Deus o escolheu desde antes da fundação do mundo. Por causa disso, ele vai ficar de mal com você. Seu primo, sua prima, seu vizinho, sua tia, né? Eu tenho tias, eu tenho primas. Porque eu falei que é abençoado. Porque eu falei que é salvo. Não tratei mal, não fui sem educação. Falei que é abençoado. Falei que é salvo. Falei que o Espírito Santo habita em você. Falei que você não tem um demônio. Falei que você é salvo em Cristo, sempre salvo, para sempre. Não, onde se viu? Não, qualquer momento posso perder minha salvação. Porque você fala que eu sou salvo, sempre salvo? Estamos de mal. Quem está me entendendo? Agora, se alguém ficar de mal de você, porque você é sem educação, porque você é intolerante, porque você... Então isso não é graça. Isso é uma desgraça na sua vida. Porque a graça faz pessoas mais educadas, mais amorosas, mais pacientes, mais bondosas, com mais compaixão. Tudo de melhor é o que a graça faz na vida de uma ovelha de Jesus. Graça e paz e até quarta-feira.